Olá, vamos dar continuidade então. Agora, a segunda, tô gravando praticamente no mesmo dia, só não posso dizer que é o mesmo dia porque acabou de dar meia-noite, então hoje é dia 17, né, de maio. Então, tô aqui gravando, sigo gravando com 19% de bateria. Essa música talvez seja um pouco mais rápida, ela é um pouco mais autodescritiva. Essa é a nossa track número 2, então, nossa faixa número 2, né? Então, assim, a gente vai continuar basicamente numa baladinha, num climinha um pouquinho mais romântico, mais ameno, só que de uma forma diferente. É uma música nacional, é um artista que eu nunca tinha colocado, mas que, assim, você já sabe que eu gosto bastante. A gente já escutou essa música junto, porque também a gente já esteve junto enquanto essa música foi lançada. Eu coloquei essa música por motivos distintos, né? Aqui eu acho que ela tem um pouco de saudade, mas eu acho que ela fala muito mais sobre a origem do relacionamento do que a própria saudade. Mas eu acho que quando a gente fala de quando começou o relacionamento, acho que todo mundo tem saudade, né? De lembrar um pouquinho como tudo começou, né? Assim, como tudo foi mágico, né? Só que é engraçado, porque essa música tem uma pitada de humor, ela é muito dicotômica, porque se você olhar só o refrão dela, você vai falar, nossa, isso é uma música de amor? Sim, tanto que ela dá uma quebrada gostosa depois, quando ela depois fala o refrão. Eu gosto da quebrada que ela dá depois, porque assim, se você olhar ela pro refrão, você não diria que ela é uma música de amor. Mas depois que você olha todos os detalhezinhos que tem na música, né, que são bem específicos, são coisas onde eu me vi muito já com você. Porque aí a gente fala, quando a gente fala de origem, e que eu acho que se trata dessa música, a gente vai estar falando sobre também o Alexandre que quando você conheceu, né, eu vi muito sobre você falar sobre como você estava, né, mas o Alexandre também estava em um momento talvez diferente da vida dele. Ele estava focando no trabalho, ele estava talvez buscando uma coisa bem mais casual. Na verdade, eu sempre busquei coisas mais sólidas, mas eu não estava mais acreditando muito em coisas mais sólidas. Tava deixando o tempo falar por si só, mas não muito crente, para ser sincero. Mas a gente sempre, eu acho que sempre tem aquela esperança dentro dele que alguma coisa vai dar certo. Eu não sei se isso é muito bom, mas eu tenho um pouco síndrome de otimismo, mas eu tento ser um pouco realista. Mas sempre me sobra um pouquinho de esperança, assim, talvez seja bom, porque eu sei que tem muita gente às vezes falta, né? Então, mas eu tava vivendo de uma forma muito assim, vivendo relações casuais e tudo mais, então até que eu me esbarrei com o Alisson, uma certa noite. E o processo foi muito louco, e foi muito gostoso, foi muito repentino, foi muito rápido a conexão e foi muito assustador. Acho que por causa disso tudo, porque eu pensei, nossa, mas eu tô conhecendo a pessoa e conversando com ela há 3 dias, eu já queria de repente estar vendo ela amanhã. Então foi tudo muito intenso. E eu não estava esperando por isso. Eu só estava no aplicativo, assim como você. E tudo bem que já conheci pessoas por aplicativo, enfim, que já vieram fazer parte da minha vida, mas assim, naquela posição que o Alexandre estava, ele não estava esperando de repente por alguma coisa assim, sabe? Por uma pessoa, acho que com tanta profundidade como eu busco em alguém, como eu vejo em você. Então essa música ela é muito importante e eu acho interessante colocar, não é só porque também não coloquei essa artista específica, mas é porque eu acho que ela fala de uma coisa que eu acho que de uma forma, né, que ninguém fala, né? E brinca um pouco com essa questão do humor, né? Porque se você vê o refrão, ela parece que tá falando de uma coisa isolada e que não é uma música de romance. Até o próprio nome dela, se eu fosse falar assim, ela não parece que não é uma música de romance. O clipe é um clipe comum, eu até preferia que fosse um clipe mais romântico, mas aí tem toda uma questão de ser um primeiro single, de um primeiro CD e tudo mais. Então, de repente tentou fazer uma coisa, né, assim, mais elaborada, com algumas referências e tal. Mas, enfim, como a música sempre fala muito por mim, né? Então a letra muito, né? Eu também gosto do clipe, dentro do que ele se propõe e tal.
Mas quando eu escutei a música eu esperava uma coisa sempre muito romântica, né, assim. E é engraçado que o próprio clipe ele quebra com essa ideia, né, do que o próprio fala, né. E às vezes eu acho que a vida me pega desprevenido, né, como eu acho que me pegou dessa vez, né, e não tive nenhum aviso prévio do que estava acontecendo, eu só fui sentindo aos poucos o quanto que esse elo entre a gente era tão forte, firme, o quanto ele foi se consolidando e às vezes eu me assustava porque eu falava, não, eu não. Algumas vezes eu me pegava sinceramente falando com umas coisas um pouco, talvez você vá se assustar, talvez não, mas assim, eu falava, eu acredito que às vezes a gente faz isso em relacionamento, mas eu acho que principalmente depois do que eu passei em outros relacionamentos, né, eu acho que em outros relacionamentos, eu acho que eu me peguei pensando, não, pera, eu não posso sentir isso. Afinal, o Alexandre é um Alexandre que sempre se entrega demais nos relacionamentos. E eu falei, não, calma, você tá se entregando demais. Tô, te orienta. Toma cuidado, você vai se ferrar no final das contas. Então aquelas vozezinhas que ficam na nossa cabeça, vai dar certo, vai dar errado, mas espera, isso tá tão correto pra mim? Sabe, será que eu preciso duvidar disso? Será que eu vou me arrepender em algum momento? Será que eu tô fazendo tudo cedo demais? Será que não tá demorando demais? Será, sabe, assim, uns questionamentos que às vezes a gente faz em início de relacionamento. E é uma parte que eu sinto saudade, né? Assim, óbvio que a gente não tem como voltar no tempo, né? Mas eu acho legal a gente trazer alguma menção honrosa, né? Para algumas questões de como tudo começou. E é que essa música fala muito de o quão problemático eu tava, talvez, assim, em querer aceitar ser amado e entender de que tá ok, eu tô realmente amando alguém e aceita, Alexandre. Você é essa pessoa que você, assim, não é qualquer pessoa que me interessa, mas quando eu me interesso por alguém, aí o bicho pega. Então, ela fala talvez de todas as vontades que eu já tive de não me viver esse amor. Estranho, né? Mas eu sei. Mas assim, todas as vontades que de repente eu tive antes de falar assim, não, não quero viver isso aqui vai dar problema, isso aqui vai ser intenso, eu já sei onde vai dar, relacionamento sólido é complicado, ele tem cobranças, tem não sei o quê. Mas na verdade é que o Alexandre sempre é romântico. Então, assim, a essência dele é romântica, ele gosta de viver tudo isso. Mas ele, às vezes, eu, principalmente com você, acabei entrando de início um pouquinho, às vezes, meio que não vou, sabe? Assim, eu fui me permitindo, mas eu falei, peraí, será que eu devo falar algumas coisas? Porque não, ele não tá me levando a sério, né? Assim, ele só tá, de repente, só sou mais uma pessoa, sabe? Sou um idiota, entendeu? Então, assim, por mais confiante que eu pareça, né? Às vezes eu pensei isso muito no início de relacionamento. É uma forma da gente se autoproteger. Eu acho que a gente acaba fazendo isso, umas pessoas mais, outras menos, e o meu é muito inconsciente, eu noto depois. Ahn, e às vezes é mais uma forma de ego, né? Assim, na verdade, às vezes a gente tá querendo viver tudo, a gente só tá querendo, às vezes, se machucar ou, enfim, dar o braço a torcer de que realmente a gente talvez esteja sentindo que. Porque às vezes eu ficava pensando nisso, será que eu tô sentindo? Será que sou só eu que tô sentindo? Ih, meu Deus, será que se for só eu? Ai, que trouxa que você. Então a gente fica, às vezes, entrando em umas paranoias. Acho que essa música fala muito dessas paranoias pré-relacionamento, né? E por isso acaba entrando num refrão um pouco. Como é que eu vou colocar? Atípico, né? E diferente. Mas eu gosto de coisas diferentes. Então por isso que eu resolvi colocá-la aqui. Então eu vou ler com você ela. Ela é uma música nacional, então fica simples, né? Então vai ser bem mais rápido de eu ler, mas eu vou explicar também algumas coisas se eu não expliquei assim mais ou menos passo a passo. Vou ler ela toda com você. Como eu disse, se você quiser ver o clipe, sempre acho legal, fica à vontade. Você já viu o clipe comigo? O clipe eu acho que não tem nada para falar relacionado a gente, mas a música em si, a letra em si, ela já fala, né? Por ser nacional a gente acaba escutando, né? Então já acaba remetendo. Bom, vamos lá. O nome da música, primeiro de tudo, se você não adivinhou, que eu sempre vou fazer umas tiradas para ver se você adivinha qual é a música. O nome da música é Desficável e é da Julia B.
que é uma das minhas cantoras favoritas nacionais, né? Se não a mais, né? Então, assim, sempre achei muito importante também, assim, fiquei pensando, falta eu colocar ela, porque tem umas músicas muito interessantes dela pra mim. Também é outra pessoa que me define bastante, assim, da parte nacional, assim, hoje em dia, nesse cenário mais, né, assim, mais atual da música. Começou na música, então, vamos lá. Desficava a Julia B. Se desse, eu desficava com você. Se desse, eu desficava com você. Desbeijava tua boca, destirava minha roupa. Se desse, eu desficava com você. Mas não dá. Não tinha bola de cristal. Não tinha máquina do tempo. Ninguém me deu nenhum sinal. Só agora que eu tô vendo. Aquela noite eu disse coisas que só depois fiquei sabendo. Me empolguei até demais. Será que eu me arrependo? Então, tem tudo a ver com o que eu falei, né? Assim, às vezes a gente é sobre isso. Às vezes eu não tenho bola de cristal, eu não sabia os seus sentimentos. Eu tive durante muito tempo, eu fiquei numa continuidade de será que eu sou só mais uma pessoa que ele tá querendo ficar tipo assim, fixo e ele não tá querendo namorar? Pra onde tá indo isso? Será que eu me permito? Será que eu me jogo? Porque quando eu me jogo muito e aí eu posso cair muito feio. Então, ela tem umas questões que são importantes, que a gente pensa em relacionamento, mas ela traz de uma forma um pouquinho, acho que fofa, né? Acho que um pouco engraçada. Então, essa parte não tinha bola de cristal, não tinha máquina do tempo, ninguém me deu nenhum sinal, só agora que eu tô vendo. E aí ela já se vê meio que caindo, né, né, assim, apaixonada pela pessoa, né? Aquela noite eu disse coisas que só fiquei sabendo, me empolguei até demais, será que eu me arrependo? Então, às vezes também eu já cansei de voltar de inícios, né, de relacionamento, no início do relacionamento ali, no início de passeios que a gente foi. E caraca, será que eu dei muita pinta que eu tô gostando dele? Será que eu você falava às vezes, nossa, você tá fazendo uma cara, você tá tão fofo. Eu falei, meu Deus, ele percebeu, que merda. Então, então o Alexandre, ele tem esse lado do ego no início do relacionamento que ele ficava um pouco preocupado, né? Então, enfim, essa parte então eu acho que, nossa, essa parte aqui eu acho que é a parte que eu mais gosto da música. É que são 1 da manhã e tu não sai da minha cabeça, 2 da manhã e eu só penso em você. Vaza da minha mente, por favor, me dá licença, eu quero te esquecer. Se desse, eu desficava com você. Se desse, eu desficava com você. Desbeijava tua boca, destirava tua roupa. Se desse, eu desficava com você. Mas não dá. Mas não dá. Então, quer dizer, eu acho essa letra ela muito fofa, porque apesar desse refrão meio tipo, nossa, eu quero desficar com você, eu quero tirar, não quero mais beijar sua boca, eu não quero mais tirar sua roupa. Depois ela fala, então, não dá. Eu já gosto de você. Então, eu já te amo. Então, assim, e é mais ou menos isso que eu senti tudo por você no início do relacionamento, né? E óbvio, como eu digo, né, de sair na primeira, ou algumas coisas obviamente dão continuidade, né? Mas eu linko isso muito à saudade dessas sensações, sabe? Que são muito únicas de início de relacionamento. Então essa saudade tem muito a ver com a origem do nosso relacionamento, de também de como eu me encontrava, de como eu fui mudando com você, os meus sentimentos. E eu acho que ela fala bem disso, de como ele foi mudando, né? Foi bem dessa maneira muito engraçada, fofa, e eu aceitando, mas não aceitando, me permitindo e não me permitindo, mas sabendo que no fundo eu tava mesmo me enganando, né? Que eu já tava gostando de você. Inseguro sobre os seus sentimentos, né? E tanto é que a gente teve várias conversas sobre isso no início, né? E então essa parte é que são 1 da manhã, tu não sai da minha cabeça, 2 da manhã, eu só penso em você, vaza da minha mente, por favor, me dá licença, eu só quero te esquecer. Essa música, nossa, essa parte, esse trecho, meu Deus, eu acho que desde que a gente começou a conversar, a gente ia até 5, 4 da manhã e eu ficava, caralho, como tem assunto. E isso se prolongou, se prolongou. Isso tem uma coisa que eu valorizo em pessoas que eu estou conhecendo, para amizade, seja para namoro, principalmente para namoro, eu tenho que achar a pessoa inteligente. E a pessoa tem que ter papo. Se a pessoa não tiver papo, não, sabe, não tiver o que conversar sobre a vida dela, seja o que for, não trazer contexto, não for me agregar em alguma coisa, não acontece. Eu já me vi várias vezes, sabe assim, sabe? 2 da manhã, meia-noite, principalmente no início do relacionamento, mas hoje, até hoje, né, assim, tô aqui eu, meia-noite, e tô pensando em você e tô fazendo coisa pra você. Então, assim,
Isso é muito claro até hoje que isso acontece ainda, sabe? Às vezes do nada, caraca. Então, assim, e às vezes no início do relacionamento, eu acredito que sempre passa um pouco dessa raivinha quando a gente ainda não tá seguro na relação, a gente fica, vaza da minha mente, por favor, dá licença aqui que eu quero só ficar com o meu pensamento, não quero ficar pensando muito, senão eu vou surtar. Então, as paranoias que eu falei, né? E aí ela fala, né? Se desse de ficar com você, se desse de beijar a tua boca, te cheirava a tua roupa. Então, assim, então, peraí que eu quero voltar atrás, que isso aqui eu tô entrando num negócio que eu já sei que é muito, muito sólido, muito complicado. Não sei se eu tô pronto, entendeu? Aquele medinho de iniciar o relacionamento. Então, eu atribuo sempre esse refrão a isso. A pessoa que tem medo de, né, acreditar no amor, mas que ela já sabe que no fundo não tem como ela reverter todo o processo. Ela já tá apaixonada. Então aconteceu muito isso comigo com você, em silêncio. Engraçado que, óbvio, acho que eu já falei de uma forma ou outra pra você, mas talvez não dessa forma. Por isso eu tenho achado muito interessante falar em áudio. Talvez fique mais interessante para eu me expressar também de algumas formas, porque eu acho que eu me expresso às vezes também um pouquinho, pode ser, talvez um pouco melhor em áudio, não sei. A gente acaba falando mais coisa, né? Independente. Ahn, Continuando a música, não me leve a mal. Como eu disse, eu acho que eu te amo. Mas o problema é justamente esse. Cupido atirou, eu estava sem colete. E olha que é difícil despertar o meu interesse. E essa parte também fala muito de mim, porque assim, não é qualquer pessoa que desperta o meu interesse. Conversei com várias pessoas, Ahn, saí com algumas, mas despertar meu interesse, de eu acreditar que vai ter alguma coisa, de eu querer, tipo assim, de verdade, ver a pessoa da próxima vez, nossa, é muito difícil acontecer. E de eu sentir de verdade um elo muito forte entre mim e a pessoa, independente dela, sei lá, de ser do signo X, Y, dela gostar de fulano pra escutar, de eu gostar de filme X, Y também. É, é muito louco, porque sempre tinha assunto. E eu falava, nossa, eu não tô tão doido, peraí. Tem uma lógica aqui. Então, assim, eu acho que eu te amo mesmo. Então, essa parte, ela é muito bacana porque fala disso também. Meio que Cupido também atirou também. Literalmente não tava esperando por nada. Então, e meu interesse também é difícil ser despertado, o seu também. Continuando a música, mas a vida às vezes dá dessas. Amores só de ida, você vai e só se ferra. Era como eu ficava pensando às vezes. Quando você menos espera o coração batendo tipo relógio que eu não paro de olhar. E quantas vezes eu já não olhei pro relógio, né? Que é uma coisa que fala também da saudade aí, do tempo, né? Acho que só quando a gente fala de saudade a gente fala de tempo, né? Como eu disse. Então, muitas vezes eu não olhei pro relógio assim, nossa, falta pouco tempo pra eu ir lá pra casa dele. Nossa, falta pouco tempo pra ele chegar. Nossa, ele já deve estar no BRT vindo pra cá. Nossa, é só amanhã, faltam mais 2 dias, falta mais um dia, falta mais 2 dias, enfim. Então, assim, olha no relógio sempre. Nossa, ele tá online quando a gente não tava se falando. Nossa, ele tá offline. Nossa, ele não tá postando nada. O que que tá acontecendo? Então, sabe, eu acho que a gente é atravessado de várias formas. E aí ela repete, que são 4 da manhã e tu não sai da minha cabeça, às 5 da manhã e eu só penso em você. Sol já tá nascendo, por favor me dê licença, eu quero te esquecer. E essa parte do sol nascendo, eu achei que foi assim, né? Caiu muito bem aqui, porque essa questão do sol, como eu disse na primeira, eu acho que não tinha percebido isso, mas cai pertinho também de um simbolismo para essa segunda. Questão do sol nascendo, do pôr do sol, quanto que isso me faz lembrar de você também, né? Pela construção que a gente teve. Então, por favor, me dá licença, eu quero te esquecer. E se desse, eu desficava com você. Se desse, eu desficava com você. Desbeijava tua boca, descheirava minha roupa. Se desse, eu desficava com você. Mas não dá. E não dá, enfim. Realmente amo estar com você. Eu amo ter escolhido você para estar do meu lado. Sinto muita saudade desses sentimentos. Acho que foram importantes algumas inseguranças nesse sentido. Acho que foi importante para Alexandre entrar em conflito com ele, às vezes talvez ficar um pouquinho inseguro, para ele ver também que também, né, talvez ele precise esperar o tempo da outra pessoa às vezes. E às vezes a gente já foi conversando sobre tempo, né, o quanto que às vezes isso mexe comigo por causa da minha ansiedade e tudo mais. E aos poucos foi ficando um pouco mais claro e graças a Deus deu tudo certo. E eu acho que
não fiz escolha nenhuma errada. Eu ficaria com você todas as vezes, ou desficaria todas as vezes só pra ficar de novo. Então, tem esse lado, talvez mais bonitinho, se você quiser ver também a música, tá? Então, por isso eu resolvi colocar essa música aqui, e eu acho que também que ela acaba sendo especial, porque é uma artista que eu gosto, que também fala bastante sobre mim, as músicas dela, e eu acho que é uma música muito fofinha. Foi lançada enquanto a gente também estava junto, próximas até da, acho que da outra que eu coloquei, né, da MMS. Foi lançada em pouco tempo, assim, uma da outra. E eu até lembro que eu fiquei feliz no tempo, foram lançamentos bem recentes de cantoras que eu gostava. Enfim, né, a gente estava junto e fez tudo também mais sentido ainda. Gostaria que o clipe fosse só um pouco mais românticozinho, mas eu acho que o clipe é bem feito, né? Dentro do que ele se propõe, como eu disse. É isso. Mas eu ficaria com você todas as vezes se fosse pra sentir todas essas coisas de novo e pra entender que no final vai dar tudo certo, como já tá dando.